Boa noite para todos aí, uma noite abençoada, uma noite cheia de luz e de paz, e a presença de Deus esteja constante em vossas vidas, senhores. Meus queridos, meus amados, mais uma vez vou trazer uma mensagem do livro de Lucas, no capítulo 19, que fala de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era um publicano, chefe, e era um homem rico. E esse homem cobrava imposto dos hebreus, e a situação dele ficou cada vez mais difícil, porque ele cobrava altos impostos. Pressionado pelo governo, mais uma vez pelo sistema de governo, ele se corrompeu e fazia parte da corrupção, ou seja, o governo pressionava, ele corrompeu os povos e, ao mesmo tempo, ele se enriquecia e ao mesmo tempo enriquecia o governo. E o povo não ficava satisfeito com a atitude dele. E ele era uma pessoa que tinha poucos amigos. Por causa dos altos impostos, muitos passaram a odiá-lo, passaram a achar que ele era uma pessoa indesejável, e ele se sentia só, se sentia uma pessoa sem popularidade. E ele ouviu falar de Jesus, das grandes coisas que Jesus tinha feito na Judéia e por toda Jerusalém, curando, ensinando, expulsando o demônio. E ele sabia. E Jesus foi até Jericó e começou aquela população, aquela multidão chegar à cidade. E Zaqueu toma uma decisão. Ele sai da sua casa. Ele toma uma atitude e vai ao encontro daquele povo com a finalidade de conhecer Jesus. E como ele era uma pessoa de estatura baixa, ele subiu em uma árvore, subiu em um sicômoro. Ele procurou um lugar alto para poder ver Jesus. E Jesus vinha, e quando percebeu que tinha alguém na árvore e que ele olha para cima, ele vai ver Zaqueu. E quando ele olha para Zaqueu, rapidamente o seu olhar vai sondar o coração de Zaqueu. E ele vai perceber que havia uma necessidade de Zaqueu de ter um particular com ele. E ele vai dizer para Zaqueu: desça, que hoje eu estarei em sua casa. Jesus então vai até a casa de Zaqueu. E logo
é questionado e logo é espalhado aquela notícia de que Jesus estava na casa de Zaqueu. E isso se tornou um incômodo, porque todos estavam aborrecidos e todos tinham ele como um pecador. Tinha ele como uma pessoa que afrontava o povo com altos custos, com altas cobranças nos impostos. Então, e todos vão começar a falar: Jesus na casa de um pecador, Jesus foi na casa de Zaqueu, e fica aquela comunicação constante. Mas Jesus não veio para cuidar de pessoas que estão no caminho. Não veio só para cuidar de pessoas que estão no caminho. A finalidade de Jesus era salvar vida. A finalidade de Jesus é fazer com que as pessoas encontrassem o caminho. E ele foi até Zaqueu. Os ouvidos e os olhos e as atenções de Jesus estavam toda para Zaqueu. E Zaqueu vai, naquele momento, abrir o seu coração. Deus precisa de pessoas que abram o seu coração, que desabafe, que fale, que conte os seus problemas, que revele o seu pecado, reconheça que errou para poder encontrar o caminho. E Jesus começa a ouvir e ele vai dizer: Senhor, se eu tenho alguma pessoa que eu esteja devendo, eu pagarei em dobro. E se tiver mais algumas pessoas que eu tenha corrompido, tenha roubado, eu vou pagar em 4 vezes. E então Jesus vai entender que naquele momento Zaqueu estava reconhecendo que tinha pecado, estava reconhecendo que ele estava fazendo um grande mal para a sua comunidade, para o seu povo. Jesus vai ver que verdadeiramente ele está abrindo o seu coração para recomeçar uma nova vida. E Jesus, ao ouvir aquilo tudo que ele tinha falado, Jesus vai dar a ele uma nova oportunidade. Jesus vai dar a ele uma nova chance. Porque naquele tempo, segundo a lei mosaica, todos aqueles que possuíam ou tirava de alguém um produto, ou furtava de alguém um produto, ou pegava e não devolvia, tinha que pagar dobrado. Se era uma vaca, tinha que pagar 2. Se era uma ovelha, tinha que pagar 2. Então, era a lei. E ele, dentro da lei, ele quis se consertar.
porque ele estava sentindo isolado, ele estava se sentindo uma pessoa sem popularidade, sem amizade. Zaqueu estava passando por um momento, por uma dificuldade, porque ele estava submisso ao governo de Roma. Então, o governo de Roma pressionava e ele se corrompia, porque ele tinha que obedecer ao sistema. E com isso, o sistema lucrava e ele lucrava parte do que o sistema repassava para ele. Então, Zaqueu não estava se sentindo bem, não estava vivendo uma situação agradável aos olhos de Deus. E ele reconhece que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ele reconhece que ele precisa encontrar um caminho para poder estar no centro da vontade de Deus. E Jesus dá a ele uma nova chance, uma nova oportunidade. Jesus dá a ele uma condição dele ser uma pessoa transformada. Quando nós reconhecemos que estamos errados, quando nós reconhecemos que estamos pecando, que estamos fazendo as coisas de uma forma desagradável aos olhos de Deus e que aquilo já está nos incomodando, é porque Deus está fazendo com que você perceba que aquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando, o que você está fazendo, não está sendo agradável nem a Deus e nem a si mesmo. E que você vê que não tem crescimento, não tem condições de você se evoluir. Você continua fazendo as coisas erradas, mas não está havendo crescimento na sua vida. Não está havendo mudança. Você está vivendo como se fosse uma pessoa solitária. Você está vivendo como se fosse uma pessoa que estivesse com os olhos fechados diante de tantos erros, de tantas situações e que você provocou, construiu e que você descobriu que aquele não era o caminho, aquela vida não era a vida desejável. Quando você passa a reconhecer que você está errado e que você começa a abrir os seus olhos para isso, e você vai procurar a quem você precisa se acertar, e você vai falar com Deus sobre aquilo que você quer mudar na sua vida. E Deus, ouvindo, vai fazer com que você tenha uma nova vida. Zaqueu precisava de uma mudança, porque ele era um homem rico. Era um homem que tinha uma condição financeira boa, mas não era um homem feliz. O que adianta você ter uma vida de uma condição financeira boa, mesmo pisando nas pessoas, se aproveitando das pessoas para você poder crescer e você ser uma pessoa
infeliz. E Zaqueu precisava encontrar aquela felicidade, precisava consertar aquilo que ele estava fazendo. E Deus deu condições para ele mudar. E nós precisamos entender que uma pessoa, mesmo que tenha cometido pecados, ela deve ser abraçada, deve ser acolhida, deve ter as atenções para que ela possa entender que mesmo ela estando em pecado, ela não está só. Ela vai ter pessoas que vai aconselhar, pessoas que vai orientar, pessoas que vai abrir os seus olhos para poder ela encontrar um caminho. E não se isolar de pessoas que está sendo advertida, que está sendo punida, que está sendo colocada em uma situação de regeneração ou em uma situação de arrependimento. Porque quando ela entende que está errada e que ela precisa se consertar, é preciso que nós que estamos no caminho dê apoio, dê carinho, dê atenção, estejamos sempre por perto para não deixar com que ela continue no erro e ela continue seguindo o caminho errado. Zaqueu queria conhecer Jesus. E o simples fato de ele estar em cima de uma árvore e Jesus perceber que o coração dele ardia de desejo de conhecer a Jesus e de poder se desabafar com Jesus, era a única alternativa que ele tinha. E Jesus teve a condição de chamá-lo para ouvi-lo. Quando nós paramos para ouvir aqueles que estão precisando de um socorro, precisando de uma ajuda, precisando de um conselho, nós conseguimos fortalecer aquela pessoa. Conseguimos colocar as nossas mãos para ajudar e não para afastar, mas para colocar ele cada vez mais fortalecido e renovado. Zaqueu entendeu que Jesus não rejeitou. Zaqueu entendeu que precisava consertar a sua vida. Porque, independente da aceitação do povo ou não, o que ele fizesse certo diante dos olhos de Jesus, ele tinha a sua salvação garantida. Nós precisamos entender, irmão, que por mais que um irmão esteja sofrendo, esteja errando, esteja fazendo as coisas erradas, mas se você achar uma oportunidade em que o irmão possa se desabafar para se redimir dos seus pecados, nós temos que estar preparados para ouvi-lo, aconselhar e ajudar. Quero dizer aos irmãos que a importância de nós, servos de Deus, é sempre estar a serviço de Deus. Foi para isso que nós viemos ao mundo.
que todos tenham uma noite abençoada, uma noite cheia da presença de Deus. E é isso aí, meus irmãos. Não esqueça de ativar o sininho, deixar o teu like e se inscrever no canal. Uma noite abençoada para todos, em nome de Jesus.